Gente, você aí que é bom de matemática, essa é sem dúvida uma das disciplinas mais complexas do currículo escolar. E como aqui no Balanço Geral nós estamos de olho no Enem, com dicas especiais nessa reta final aí para a realização das provas, a matéria dos cálculos é o tema da nossa reportagem de hoje. Vamos ver. As provas do Enem estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Em contagem regressiva, os alunos estudam assuntos que ainda têm dúvidas. O cálculo da regra de 3 composta é a dúvida da Ana Júlia. Eu tenho dificuldade quando a relação é para fazer as proporções entre a incógnita, né, o que eu quero saber, em relação às outras duas informações, as 4 no caso, que eu tenho para conseguir resolver, para me saber quem é a incógnita. Então nessa parte eu tenho uma certa dificuldade ainda. Mas aí, com resoluções de questões, eu acredito, e um acompanhamento, né, acredito que isso possa melhorar ainda. O professor Ismael dá o bizu. Na regra de 3 composta, a gente tem a relação de mais de 2 variáveis. Então, nós temos, por exemplo, a quantidade de operários envolvidos no trabalho, os dias trabalhados e as horas trabalhadas. Então, mais de 2 variáveis. Quando isso acontece, é interessante que a gente consiga identificar a relação entre essas variáveis. Quais aumentam proporcionalmente ou quais diminuem proporcionalmente, como elas se relacionam. A partir disso, a gente consegue fazer a relação correta, a multiplicação cruzada ou em linha, para conseguir resolver questões desse tipo. Tem ainda as dúvidas com trigonometria e logaritmo. Logaritmo, seno, cosseno, tangente, eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas é algo que eu já estou trabalhando um pouco, vendo algumas questões, até porque, de certa forma, cai no Enem, às vezes. Raro, mas cai. E eu estou estudando para, pelo menos, eu ter 1, mais 2, 3 questões certas no Enem. Os logaritmos, a gente pode entender que o Enem ele cobra não de uma maneira pura essas equações, mas sim de uma maneira aplicada. Então, seria interessante observar o uso desse logaritmo na química, nas funções de pH, por exemplo, na biologia, nas funções de crescimento populacional. Então, sempre fugindo um pouquinho da teoria pura e tentando contextualizá-la. As propriedades de logaritmo também podem ser aplicadas dentro desse contexto. Já Júlia Raica se preocupa com a interpretação das questões. Tem os cálculos, tem as questões, assim, tem gente que tem muita dificuldade com cálculo, tem gente que não consegue interpretar o que a questão está pedindo, então precisa ter, assim, uma atenção maior. Nas outras matérias, a maioria são leitura, então dá para destacar bem se conseguir interpretar, mas a matemática precisa dos cálculos em si. A dúvida da Júlia é bastante pertinente, porque nos últimos anos se tem notado essa tendência de não aplicar as equações e relações de forma pura, mas de extrair do texto as informações que a gente precisa. Então, um caminho interessante seria ler e reler essas informações, a fim de extrair essas quantidades, esses dados principais e aplicá-los corretamente nessas equações e nessas relações matemáticas. A matemática é dividida em muitos assuntos. Os que mais caem no Enem são matemática básica, estatística, as geometrias espacial, de posição e plana e as funções. A dica é resolver as questões mais fáceis primeiro. Quando o aluno se depara com a prova em si, que é uma prova realmente extensa, é interessante que ele busque aquelas questões que ele se sente mais confiante para resolver, aquelas que ele tem mais bagagem. Depois que ele tem esse primeiro contato, aí sim ele passa para as questões de nível médio e difícil, já está mais habituado com a realidade da prova. A prova de matemática acontece no segundo dia do Enem, mesmo dia das provas de ciências da natureza, que correspondem às disciplinas de química, física e biologia, e todas elas envolvem cálculos. Por isso, os vestibulandos precisam administrar muito bem as 5 horas de duração do exame. Respondendo aquelas mais fáceis, primeiro ele geralmente consome menos tempo, nessas que ele se sente mais seguro,
e aí sobra um pouquinho de tempo para ele investir naquelas que ele acha um pouco mais difícil. É importante, como a prova do Enem envolve uma capacidade interpretativa, onde a gente precisa ler um texto e extrair informações para que se responda corretamente a essas questões, ele leia e releia a fim de identificar essas informações e levá-las corretamente para as equações ou para as relações matemáticas que precisam ser aplicadas.